isso que a gente está de barba. Vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Você que está em casa, é uma honra poder chegar até você. O Tiago está conosco, conectado lá de Campinas, a Neide lá de Sinop, Deus abençoe. E nessas duas pessoas eu cumprimento todos aqueles que estão online conosco. Eu sei que tem gente de todo lugar, tem gente de Campinas, bem como de outras regiões do nosso Brasil. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Você vai manter a sua Bíblia aberta, eu lerei o verso 23, mas nós vamos meditar em todo o capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 23. Diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos na tua doce presença. Obrigado a Deus por poder aqui nesta manhã ser canal de bênção, um instrumento do Senhor para comunicar palavra viva que sara, que cura, que transforma, palavra que edifica, que encoraja, que exorta. Fala conosco, Pai, nesta manhã, edifica-nos pela tua palavra que é a verdade, enche-nos de graça, Senhor, e que eu seja apenas instrumento vivo nas mãos de um Deus que vivo é, de um Deus que criou todas as coisas, e que haja, Deus, transformação em nós, produzidas pela tua palavra, através da ação direta do Espírito Santo que habita em nós. Perdoe, Pai, os meus pecados, as minhas transgressões, santifica-me, ó Deus, e que ao falar, ao expressar, não saia nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito possa comunicar graça àqueles que estão aqui e àqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando através da internet. Seja conosco, seja sobre nós, usa-me com poder, com graça, com autoridade e unção vinda do alto, que as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Muito se fala, muito se prega sobre Mateus capítulo 5, que é o tão conhecido Sermão do Monte. Um conjunto de ensinos ministrados pelo próprio Senhor Jesus. Mas o capítulo 4 de Mateus, ele traz para nós lições importantes e que vai pavimentar ou vai alicerçar aquilo que Jesus cumprira no Mateus capítulo 5. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer referência a praticamente todo o capítulo 4, e eu quero que você acompanhe comigo. A gente precisa entender, queridos, que o capítulo 4, como lido por nós nessa manhã, no verso 23, diz que Jesus percorria toda a Galileia, praticando pelo menos 3 coisas. O verso diz que ele ensinava, pregava e curava. 3 verbos que definem de forma objetiva, clara, o ato de Jesus. Jesus em ação, Jesus fazendo, Jesus produzindo, Jesus interagindo e Jesus agindo. E esse mesmo Jesus continua em nosso meio a ensinar, pregar e a curar de uma outra forma, de uma outra vertente, de uma outra perspectiva, mas continua produzindo vida, crescimento. Jesus continua agindo em nossos dias. Você crê nisso? Diga amém. Eu também creio nessa verdade. Quando eu digo para você dizer amém, eu quero dizer que assim seja, que você concorda conosco. E diz também o final de Mateus capítulo 4, que o fato de Jesus ensinar, pregar e curar todo tipo de doenças e enfermidades no meio do povo, entre o povo, isso levou com que a fama de Jesus fosse
soprada, fosse ampliada. Diz o texto que a sua fama correu por toda a Síria. E o texto também diz que, ao tomarem conhecimento dos atos de um Deus que interage, de um Deus que faz, de um Deus que opera prodígios, maravilhas e sinais, o texto diz, portanto, que levaram a Jesus gente doente, gente acometida de várias enfermidades e tormentos, gente endemoniada, gente epilética e gente paralítica. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu amado irmão, meu amado ouvinte. Você se depara com pessoas doentes em seus dias? Você se depara com pessoas enfermas, atormentadas em seus dias, em seu cotidiano? Será que em nossos dias nós não temos mais pessoas endemoniadas, epiléticas e paralíticos? Obviamente que sim. Eu tenho certeza que todos nós, ainda mais em dias que estamos enfrentando, nos deparamos com pessoas enfermas, atormentadas, necessitadas. Hoje pela manhã, eu chegava aqui na igreja, o amado irmão chegou praticamente junto com o pastor, e eu disse para o meu irmão aqui da igreja: como vai? Como você está? E ela disse: é verdade, pastor, que tempo difícil. Que dias, pastor. E eu lembrei ela desse texto. Porque se você olhar para a sua Bíblia, vamos acompanhar comigo, olha como é que começa o capítulo 4, verso 1. Diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui, queridos, é para ser colocado à prova, peirazo. E é muito interessante a gente fazer uma relação, preste atenção. Adão fracassou no paraíso. Jesus venceu no deserto. Vou repetir. Adão fracassou no paraíso, sendo perfeito, criado à imagem e semelhança do próprio Deus, podendo desfrutar de tudo e de todas as coisas, colocado por Deus no Éden, fracassou. O texto começa dizendo de Mateus capítulo 4 que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado depois de um tempo de 40 dias e 40 noites de jejum. Diz o texto que ele teve fome. Diante de um contexto do qual nós também podemos enfrentar, diante de uma necessidade que é a fome, diz o texto que o tentador, aproximando-se de Jesus, é muito forte essa afirmação. Então, o tentador aproxima-se de Jesus e faz um ataque diretamente ao pilar, à base de toda a teologia, que é a cristologia. E no grego isso é muito forte, porque ele diz: Christos, tu, Rireos, se de fato tu és o Cristo, se você é o Filho de Deus, se de fato és aquele que diz que é, então, diz o texto, verso 3, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Como homem, como Deus homem? Fome, pão, alimento, necessidade. Colocados sobre nós, homens do nosso tempo, caídos e alcançados pela graça, Ronai, fraqueza. Aonde o diabo vai tentar Jesus? Na sua necessidade. Mas Jesus responde, versículo 4, está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Preste atenção à ligação que isso aqui tem a ver com pregar, ensinar e curar. E eu dizia hoje pela manhã para o irmão, eu falei, não vou contar o sermão, você vai esperar um pouquinho. Aqui, quando Jesus diz que o ser humano não viverá tão somente de pão, ele está falando de materialidade. O ser humano não viverá tão somente das coisas materiais, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é o material que nos sustenta, não é o ter que nos faz ser quem somos, não é o fato de termos o pão propriamente dito, de forma literal, mas também não é o fato das coisas materiais, mas sim a provisão espiritual, a presença gloriosa, revelada, manifesta de Deus em Cristo, no poder do Espírito Santo. E eu vou começar a fazer algumas perguntas para levar você ao crescimento. Sermão expositivo e indutivo. Expor o texto e levar você a uma reflexão. O ano do crescimento está apenas começando, este ano está apenas começando. E aonde ou como você está disposto a enfrentar aquilo que virá pela frente. Que pela fé e pela graça cremos que vamos vencer este ano, se o Senhor não nos chamar ou não nos promover para a glória. Mas a sua perspectiva estão nas coisas materiais ou na palavra que procede da boca de Deus? Faça a sua avaliação. Diz o versículo 5 que o diabo então leva Jesus à cidade santa e o coloca sobre um pináculo no templo e disse, novamente, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ao que Jesus também responde no verso 7, também está escrito, não colocará à prova o Senhor, seu Deus. Preste atenção que o diabo vai tentando fazer uma construção perigosa, da qual nós muitas vezes tropeçamos e caímos, porque nós muitas vezes não temos noção de onde o diabo quer nos levar. E aí em verso 8 diz que Satanás, o diabo, leva Jesus a um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo, mostra a glória deles e diz o verso 9, tudo isso eu te dou, tudo isso eu te entrego, se você prostrar e me adorar. Verso 10, Jesus ordena, arreda-te Satanás, vai embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Perceba, querido, que aqui Satanás está tratando, está assim tentando Jesus, e o Evangelho segundo Mateus chama nossa atenção para o perigo de uma crise de identidade. Somos seres espirituais, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa visão e a nossa perspectiva, primeiro, deve ser uma visão, uma perspectiva de ser espiritual. Mas é muito interessante, porque essa crise de identidade aqui revela ou descortina o perigo de nós colocarmos as necessidades físicas no lugar das necessidades espirituais. E se a gente avança nesse texto aqui, a gente vai perceber um outro perigo, de tentar usar a fé, a crença, os nossos valores espirituais, com fins tão somente e estritamente pessoal, o determinismo, o perigo da teologia da prosperidade, da gente poder querer usar Deus, querer usar a fé, a palavra, para que as coisas possam acontecer.
Também somos colocados e confrontados com a realidade do perigo de andarmos por caminhos que Deus não estabeleceu quanto à adoração, porque nós devemos adorar tão somente a Deus. E é muito interessante, queridos, que depois de repreender Satanás, diz o verso 11, que com isso o diabo deixou Jesus e vieram os anjos e o serviram. Oh, meu irmão, a coisa mais preciosa que a gente pode experimentar é ser servido pelo próprio Deus. É ter uma experiência pessoal, individual, de que Deus se faz presente, como nós adoramos, como nós cantamos, da graça de Deus nos sustentando e nos abençoando, suprindo assim todas as nossas necessidades. Será que nós não temos colocado as nossas necessidades em detrimento das necessidades do Senhor? Será que a gente não tem colocado as nossas vontades em detrimento, no lugar da vontade de Deus? Será que a gente não tem usado a fé ou a nossa religiosidade para que a gente possa fazer com que Deus se torne o nosso servo e nós não sejamos servos de fato da parte de Deus? Será que muitas vezes nós não estamos querendo fazer de Deus um Senhor que seja subserviente às nossas necessidades? Nesse sentido, verso 12 diz que, ao ouvir que João havia sido preso, depois de ser servido no deserto por anjos, eu queria deixar uma palavra para você pensar. É no meio do deserto, é no meio das dificuldades, é no meio das lutas, que você pode experimentar o agir pessoal da parte de Deus. É no meio das lutas que a gente pode experimentar o cuidado sobrenatural. É exatamente no meio das dificuldades que os anjos nos servem. E quando Jesus ouve que João havia sido preso, Jesus então volta para Galiléia. Ele deixa Nazaré, vai morar em Cafarnaum, que é uma cidade situada à beira-mar de Zebulon e Naftali. E isso vai acontecer, segundo Mateus, para que se cumpra a palavra de Deus, quando dito lá no profeta Isaías. Qual é o texto que está aqui na memória do profeta Isaías, do evangelista Mateus? Isaías capítulo 9. Se você ler Isaías capítulo 9, você vai ver que o evangelista Mateus cita Isaías 9, de 1 a 2, de forma muito clara. Se a gente lembrar daquilo que Isaías vai dizer, mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Agora olha que interessante, eu não sei se está projetado aqui, por favor, Isaías capítulo 9, verso 2. Olha o que diz o verso 2. Como é que o povo estava, segundo Isaías capítulo 9, verso 2? Vamos ler juntos, está projetado ali, dá para a gente ler, vamos lá. O povo que andava em trevas, agora volta lá para Mateus, capítulo 4, verso 16. Olha aqui que o evangelista está dizendo a mesma coisa. Está citando de forma literal Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Será que a gente também não tem experimentado uma sociedade imersa em trevas, em escuridão, em valores subvertidos? Será que a gente, ao fazer uma leitura dos nossos dias, não vamos nos deparar com pessoas que estão à sombra da morte,
O texto fala de pessoas que viviam na região e na sombra da morte. E o texto, tanto de Isaías capítulo 9, quanto de Mateus capítulo 4, verso 16, aponta para Cristo como sendo grande luz. E aí um chamado ao arrependimento. Exatamente nesse contexto, Mateus continua dizendo que Jesus caminhando junto ao mar da Galileia. Olha que texto precioso. Jesus viu dois irmãos. Estão entendendo aqui a história, queridos? Eu vou relembrar a história aqui desde o versículo 1 até o verso 18, se você perdeu em algum momento aí. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. O objetivo para ser tentado, num contexto de 40 dias e 40 noites de consagração, de jejum, a fome. Numa necessidade, Satanás se aproxima, diz o texto. Exatamente naquele contexto de uma necessidade, Satanás se aproxima com o objetivo de colocar Jesus à prova. Coloca 3 circunstâncias, 3 condições perigosas. Jesus, segundo as Escrituras, repreende Satanás, responde biblicamente, nos ensina que a vontade de Deus, que as coisas espirituais e que a obediência a Deus é mais importante do que as coisas desse mundo. Nesse contexto, Satanás é repreendido, é repelido pela palavra de Cristo. Jesus é servido no deserto. Talvez você esteja enfrentando algumas dificuldades na sua vida, um deserto, um tempo de sequidão. Fica firme, não negocia, planta os pés em Cristo, renda-se diante dEle, dobre-se aos pés da cruz e confie, porque é ali que Deus vai te sustentar. Amém, meus irmãos? Jesus, portanto, nos ensina e nos diz que ao saber que João havia sido preso, volta para Galileia, para que se cumprisse aquilo que o profeta Isaías já havia pré-anunciado em Isaías capítulo 9, onde havia um contexto em que o povo vivia em trevas, e esse povo que estava em trevas viu grande luz. Talvez você nessa manhã precisa pedir a Deus a graça de dizer: Senhor, tira a escama dos meus olhos, para que eu veja a tua luz. O texto também diz que haviam pessoas que viviam na região e sombra da morte, e para esses resplandeceram a luz que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus começa a pregar, e a mensagem de Jesus qual é? Arrependimento. A mensagem de Jesus é: arrependam-se, porque está próximo ao reino dos céus. Meus irmãos, diz o texto, verso 18, onde eu parei, que Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, ele olha e ele vê 2 irmãos, Simão, que também é chamado de Pedro, e André. E diz o texto que eles lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E diz o texto, verso 19, que Jesus diz: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens ou de gente, de acordo com a versão. Verso 20, vamos ler juntos? Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Agora é interessante, porque a Bíblia é um livro de muitos detalhes, é um livro rico, né? Um livro do Deus vivo. Verso 21 diz que mais adiante Jesus também viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, estavam no barco em companhia de seu pai e consertando as redes. E o que diz o texto? E Jesus os chamou. Verso 22, então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. E eu fui dar uma pesquisada sobre essa questão de pescar. Eu gosto de pescar. Abriu agora
mês de fevereiro, a pesca, né? Eu reservei uns dias das férias aí para dar uma pescadinha. Vou pescar dia de semana, porque final de semana o rio fica cheio de gente que não está de folga, né? Então, eu gosto muito de pesca e fui ler um pouquinho, fui pesquisar um pouquinho. Geralmente, existem 3 tipos de pesca, que vêm desde esses tempos aqui. O primeiro tipo de pesca que a gente conhece é de anzol, que hoje se usa molinete, hoje para alguns se usam carretilha. Mas naquela época também se pescavam com rede de arrasto. Conhece, André, rede de arrasto? Vão soltando, não é assim? No mar a gente vê muito isso. Barcos grandes, solta muita rede, e ela tem chumbada. E 2 barcos na ponta, depois que esticou todo tipo de rede. Por que chama arrasto? Porque os barcos vêm arrastando tudo. Vem tudo que está no fundo do rio, eles vêm trazendo. E existe um outro tipo de pesca com rede, que não é a pesca de arrasto. É a famosa rede de lanço. Cadê meu pai? Meu pai está aí. Meu avô pescava com rede de lanço. Não é assim, não. Eu era pequeno, meu avô no Rio Paraguai, na proa de uma canoa, ele como um bom, eu não sei se ele era cuiabano ou cacerense, mas eu conheci ele em Cáceres, ou se era de Rosário. Meu avô colocava assim, ó, no braço a rede, e ia organizando aqui na boca, e de repente ele fazia assim, ó, quando ele jogava, a rede abria e tinha chumbada. O que estava ali na região da rede, Andréia, ele puxava e o que estava ali estava. Quando Jesus olha para esses 4 homens e os vê, Jesus vê estes homens arrumando, consertando suas redes. Jesus tem uma percepção importante, e eles não usavam rede de arrasto, mas rede de lanço. Pastor, o que isso tem a ver? Só um parênteses para você entender. Às vezes a gente quer arrastar, não é não? Às vezes a gente quer fazer algumas coisas de arrasto. Às vezes a gente quer desenvolver um ministério com rede de arrasto. Às vezes a gente quer planejar algo saindo, arrastando tudo e tudo que está ali no fundo. E Jesus olha para esses homens, simples, sim, pescadores, sim, mas nos ensina a importância de a gente ter uma percepção espiritual sobre aquilo que está colocado diante de nós, porque Deus vai abençoar você aonde você está, com aquilo que você tem, com aquilo que você está fazendo. Você não precisa sair arrastando nada. Jogue a sua rede, tanto é que se você ler os outros textos, Jesus manda eles voltarem ao largo e lançarem as suas redes, e eram redes de lanço. Lance as redes, não arraste. Às vezes a gente quer forçar a barra, sabe, Cristiano? Não adianta. Deus é quem faz, Deus é quem opera, Deus é quem transforma, Deus é quem cura, Deus é quem opera prodígios, maravilhas e sinais. E é muito interessante porque esses homens, sendo eles pescadores, eram homens experimentados, que tinham habilidades e qualidades, que também nos ensinam em nossos dias. Homens experimentados na sua realidade, no seu contexto. Homens que viviam intensamente, e aí algumas características surgem. Porque Jesus começa ali chamando homens, ele olha, ele percebe, ele vê, não teve necessidade, Júnior, de holofote, de pompa, de nada, e Deus não chamou homens desocupados, Deus chama aquele que está ocupado, comprometido, para que pudessem ser seus seguidores. E é muito interessante, porque quando a gente olha para o texto bíblico, fica muito claro: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. E a Bíblia é um livro de total detalhe. Se você abrir Lucas, no capítulo 5, você pode fazer isso em casa. Você pode depois comparar isso que eu estou dizendo. É muito interessante porque existem algumas coisas que têm a capacidade de nos parar ou de nos neutralizar. E abre aspas, o medo é um desses elementos. Tanto é verdade que lá em Lucas capítulo 5, versículos 10, Jesus diz: não tenha medo. Lancem fora o medo. Está lá em Lucas capítulo 5.
Mateus ele é mais sucinto, mas Lucas capítulo 5, verso 10 diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Só isso aqui já deve chamar a nossa atenção. Porque quando Jesus coloca os olhos dele em nós, quando a sua graça nos alcança, Deus nos chama a viver o extraordinário, irmã Marleide. E nós muitas vezes não estamos preparados para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Muitas vezes temos medo. Perceba que Jesus deixa o seu exemplo. Ele é tentado no deserto, ele vence no deserto. Ele repreende Satanás. Ele estabelece os valores eternos de Deus. Nem só de pão, nem só de materialidade, nem só de coisas materiais o homem viverá, mas de toda palavra. O homem é um ser espiritual. Você é abençoado por Deus, creia nessa palavra. E é muito interessante porque é Deus que olha os discípulos, é Deus quem tem a percepção deles, é Deus quem coloca sobre eles os olhos. E é muito interessante olhar nessa perspectiva, porque quando Jesus chama estes homens, Ele está dizendo: vocês precisam crer, lancem fora o medo, não tenham medo. Vocês precisam entender o que eu vou fazer. Quando a gente olha para esse texto aqui, o que é que nós aprendemos? O que é que nós podemos extrair de verdade das nossas vidas? Porque Jesus chama esses homens, depois de chamá-los, diz que no mesmo instante, não é verdade? Tiago, filho de Zebedeu, e João deixam o barco, deixam o pai, seguem a Jesus. Lembra que é um sermão indutivo? Tomás, não precisa me responder, mas pensa aí, eu estou usando Tomás como exemplo, aplique para todos nós. A quem nós temos seguido? Quem é a nossa fonte de inspiração? Deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram seu pai. E seguiram quem? E seguiram quem, queridos? Nesse contexto, presta atenção, está o verso que lemos no início. Jesus percorria Galileia, agora faz sentido para você. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. O que é que nós vimos também no evangelho de Mateus, antes de a gente caminhar para o final? Que nós nos deparamos com pessoas que estão aonde, Licínio Júnior? Em plena escuridão. Que precisam da grande luz. Que precisam de uma experiência de salvação. Que precisam de uma experiência da graça. E quando Jesus chama esses discípulos, quando Jesus chama esses homens, Jesus assim os faz para os levarem ao crescimento espiritual, pastor Pablo. E como é que nós podemos crescer? Aqui vem a mensagem, o cerne desse sermão nessa manhã. Como é que você pode crescer e vencer em meio ao deserto? Como é que você pode encontrar a luz em meio à escuridão? Como é que você pode ser servido por Deus no poder do Espírito Santo diante das lutas que você enfrenta? Jesus nunca te disse que o caminho seria fácil, mas a promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. A mensagem que deve ser proclamada por mim e por você, para que o reino seja anunciado, é a mensagem de arrependimento, porque nós caminhamos para o fim. Lembram do Salmo 144 que nós lemos? Que o homem é como o quê? Um sopro. E sabe como que o homem é como um sopro? Nós estávamos esses dias em Camboriú. Cansamos,
de ver reportagens de pessoas que foram tomar banho no mar e não perceberam a famosa corrente de retorno. E a todo instante nós ouvimos apitos, como sendo o último apito da vida. Salva-vidas incansáveis, nadando, lutando, tentando salvar. Teve uma reportagem que foi ao ar. Gente de idade, jovens de 16, de 23. O pastor Arley tomou um susto no primeiro dia, junto conosco. Minuto de bobeira. O salva-vidas entrou em ação, porque estava ali, não viu. Quando percebeu, a famosa corrente levou para o meio do mar. Tiago, num tom de bravura, desespero de uma criança, olha para um adolescente e diz: meu pai! E logo o salva-vidas percebe a situação. Com a graça de Deus, tiram todos dali. Um susto, mas que poderia se transformar numa tragédia. E muitas vezes nós vivemos buscando o crescimento, o ano do crescimento, desejamos o crescimento, mas estamos usando as armas deste mundo, as armas terrenas, e nos esquecemos que eu e você fomos feitos homens e mulheres espirituais. Nós vencemos, nós ganhamos com os nossos joelhos colocados no chão. Às vezes a fome aperta, o medo, a angústia, a situação financeira, as incertezas. E a nossa tendência, Sr. Joel, sabe qual é? Olhar para o natural. E hoje de manhã Jesus nos diz: nem só de materialidade, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas que fazemos, que não percebemos as pessoas que estão na escuridão, a região da morte, a beira da morte, ao nosso lado. Pessoas que foram tomadas por tantas situações e circunstâncias ruins, que inundaram os corações de medo, de angústia, de pavor, de incerteza, de insegurança. E na busca de sair desse ambiente perigoso, tentam nadar, tentam se esforçar, tentam realizar, tentam fazer, mas o que precisam fazer é descansar naquele que não dorme, no guarda de Israel, naquele que vive, naquele que olha, naquele que vê, naquele que percebe, naquele que te alimenta no meio do deserto. Jesus vê 4 homens ocupados e os convida a se tornarem seguidores de Jesus. E quando Jesus os faz, Jesus deixa a eles alguns exemplos, para que tais exemplos, ou tais atitudes praticadas por Jesus, pudessem produzir na vida de Pedro, de João, de Tiago, de André, crescimento. E aqui eu quero aplicar agora esse texto ao teu coração. Até agora eu só expliquei o texto. Jesus nos vê, queridos, aonde nós estamos, no contexto em que estamos inseridos, Giovana. Ele tem olhos vivos para você, para mim, para todo aquele que crê.
Jesus está aqui nessa manhã. Jesus está em tua casa. E diz João de uma outra forma, que Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está à procura de seguidores. Talvez você possa tomar essa decisão nessa manhã. Deixar toda a situação partidária e dizer: eu quero me tornar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Esse texto nos ensina também que, independente de onde a gente esteja, Deus tem os nossos olhos fitos em nós. Mas por outro lado, nós precisamos tomar uma decisão. Deixar tudo que nos aprisiona para seguirmos a Jesus. Não dá para conciliar. Ou a gente segue a Jesus, ou nós nos tornamos seguidores de Cristo, ou nós nos dedicamos a aprender de acordo com o que Jesus nos ensinou. E eu vou falar sobre o que Ele nos ensinou ainda. Ou nós haveremos de estar perdidos. Jesus está dizendo para você nessa manhã: vem e segue-me. Deixa tudo aquilo. Não é abandonar a sua vida, mas aquilo que te domina. Não é deixar a sua casa propriamente dito, mas aquilo que coloca muitas vezes uma viseira e tapa os nossos olhos para que possamos enxergar quem Jesus é. Como Lucas 5 nos diz, não tenha medo. Venha ser um seguidor de Jesus Cristo. Venha ser um proclamador da boa notícia. Um anunciador de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Em terceiro lugar, queridos, olhe para o nosso paradigma. Paradigma sinônimo de modelo, Jesus Cristo, e viva como Ele viveu. Diz o texto que Jesus pregou. Pregar é anunciar, é dizer, é falar, é levar uma mensagem de salvação, de boa notícia. Com todo respeito do que eu vou dizer, mas é a gente tomar a decisão de nos reduzir a nossa insignificância em detrimento da palavra, que é o Logos, que é o Verbo, que é Cristo. É deixar com que os nossos corações, com que a nossa fala seja dominada pelo Evangelho que sara, que cura e que transforma. Pregar é anunciar a certeza da salvação, aonde você haverá de passar a vida eterna. Céu ou inferno? Se você disser que é céu, qual é a garantia que você tem? Qual é a tua certeza? A minha é pela fé nos atos sacrificiais de Cristo Jesus. Dizer e ensinar a nossa geração a falar e a proclamar as virtudes daquele que nos transportou do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. É preparar ao nosso povo e a nossa geração para que possam, a exemplo de Jesus, levar uma mensagem que sara, que cura, que transforma para milhares e milhares de pessoas que estão no deserto, que estão na escuridão. A exemplo de Jesus, precisamos também ensinar
Enquanto que pregar é um anúncio da convicção, é um anúncio da certeza de que não há possibilidade de discussão, porque cremos pela fé. O ensino, portanto, se torna a explicação da nossa fé, e o apóstolo Pedro nos chama isso, de que nós deveremos estar preparados para dar contas, para dizer para as pessoas, para falar, para explicar a elas quem é Jesus, porque cremos, porque cultuamos, porque adoramos, porque Deus é quem é, qual é o sentido desse Deus na nossa vida, na nossa história e na nossa jornada. Ensinar. E a gente precisa do exemplo de Jesus para que haja crescimento, querido. Ser agente de transformação, mas de cura também. Curar as feridas, as dores da alma, as chagas, saciar sedes, matar a fome. É muito impressionante olhar para a nossa sociedade e ver em como as pessoas estão cada vez mais armadas. A gente fala uma palavra e logo o que acontece? A gente tem que medir palavras, já viu isso? Pastor Jadson, deixa eu achar a palavra certa, porque a gente precisa vencer isso. Jesus pregou, anunciou, Jesus ensinou, mas houve também gente que fora curada, gente que fora liberta, gente que fora sarada, gente que fora transformada. E é muito interessante porque Jesus veio pregando para anular todo o sofisma, toda ignorância, ensinou para derrotar todos os mal entendidos e curou o sofrimento do coração de todo aquele que nele crê. Crescimento é resultado, em primeiro lugar, de uma decisão de andar com Jesus. Vocês entenderam isso? Amém? Crescimento é a decisão de sermos seguidores de Jesus Cristo, seguindo os seus passos. Vocês entenderam isso? Amém? Crescimento também é o fruto de uma decisão pessoal de viver como Jesus viveu, pregando, ensinando e curando. Tome a decisão hoje de curar, de ser agente de cura, ser agente de transformação. Se não puder ajudar, nem contribuir, ore, interceda, clame, mas tome a decisão de não mais ferir, e sim de curar. Tome a decisão de ensinar. E nós ensinamos falando, mas nós ensinamos agindo, executando, realizando. Tome a decisão de proclamar, fale do amor de Deus manifestado e revelado em Jesus Cristo. Tome a decisão hoje de buscar o novo de Deus para a sua vida. Jamais haverá crescimento se você seguir instituição, doutrinas do homem, o próprio homem. Mas se você tomar a decisão de seguir a Jesus, de imitar a Jesus e de fazer como Jesus, você experimentará um crescimento extraordinário. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Eu não sei como é que você adentrou, como é que você começou esse dia, como é que você começou o ano, como é que você começou a semana, quais têm sido teus desafios.
Talvez a sua história que está aqui nessa manhã tenha sido marcada por dores, por traumas, por tristeza, por sofrimento, por mágoas, por incertezas. Quero te convidar para que você possa hoje dizer: Senhor, quero entregar a Ti o cuidado da minha vida, as minhas decisões, meu pensamento e o meu coração, para que eu seja curado para curar, para que eu seja liberto para libertar, para que eu seja transformado, para que possa levar transformação. Talvez você está aqui, o ano do crescimento, mas o medo está te dominando. Eu quero desafiar você também a se colocar diante de Deus. Quero te desafiar nessa manhã, em nome de Jesus, a você lançar fora todo medo, como João nos convida, porque em Jesus não existe medo. Talvez você está aqui nessa manhã e você está como o texto de Isaías e Mateus relata, está na escuridão. Você não consegue ver a luz no final do túnel, você não consegue ver uma saída, você não consegue enxergar. Eu quero dizer para você que Jesus é a luz do mundo, sal da terra. E nessa manhã, essa luz pode iluminar o teu coração, a tua vida, teu entendimento. Talvez você está nos assistindo e essa mensagem falou muito ao teu coração. Talvez você está aqui, mas é coadjuvante e você pode ser feito um seguidor de Jesus Cristo. Eu quero te desafiar a se colocar também em oração e dizer: Senhor, assim como o Senhor chamou a Mateus, Marcos, a João, a André, a Felipe, eu sei que o Senhor também está me chamando nesta manhã para fazer diferença nesta sociedade. Eu quero também desafiar você a se colocar diante de Jesus, para que esse ano você possa experimentar um crescimento extraordinário, resultante de uma vida aos pés de Jesus, andando com Jesus. Se você está aqui nessa manhã e de repente quer experimentar algo novo, o ano está começando, quero desafiar você a ficar de pé no seu lugar, nesses contextos que nós falamos. Se você está ferido, machucado, precisando de luz, de direção, de cura, fique de pé. E se estiver em casa, dê um oi, diga: eu preciso de oração, e nós vamos orar por você. Aleluia. Se você de repente estiver aqui nesse lugar, mas tem vindo, mas poxa, você pode se transformar num verdadeiro seguidor de Jesus e proclamar essa mensagem de arrependimento com amor, com graça. Talvez você queira se preparar para proclamar, para ensinar, para curar. Fica de pé em nome de Jesus. Vença as barreiras. Se lance aos pés daquele que pode mudar a sua história. Somos chamados a experimentar o sobrenatural vindos da parte de Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pelos teus filhos e filhas que se colocam em pé aqui no templo. Obrigado por aqueles, Pai, que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas. Por aqueles que estão tomando decisões, Senhor, de lançar aos teus pés toda dor, toda angústia, toda escuridão. Obrigado, Deus, porque Tu és aquele que tem a visão correta, concreta,
tenha a percepção de quem somos e do que fazemos. Obrigado, Jesus, por tua graça. Obrigado, Pai, por esse tempo que se chama hoje. Obrigado pelo teu favor, Senhor, que é real. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o bálsamo, que o poder do teu Espírito Santo passe, Senhor, revistando os nossos corações, sarando, transformando, curando, Senhor, mudando a nossa visão, nos transformando em servos, seguidores, em homens e mulheres, ó Pai, que visam caminhar tão somente com Cristo. Que possamos tomar a digna, importante e preciosa decisão de sermos seguidores de Jesus Cristo. Assim oramos, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Aleluia. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu vou, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Sabe, queridos, há momentos da nossa vida e na nossa história que a gente precisa clamar a Deus por paciência, perseverança, por coragem, por graça. Se no meio do deserto você enfrentar as dificuldades e as lutas, se você se ver numa situação difícil, eu quero deixar-lhes uma palavra de encorajamento. Fica firme em Jesus Cristo. Amém? O deserto vai passar. Você será servido no deserto. Depois da tempestade, vem a bonança. Jesus venceu no deserto. E em Cristo Jesus, todos nós somos mais que vencedores. A Ele seja o poder, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podem assentar.
Vou dar 2 avisos e o pastor vai impetrar a bênção, o pastor Arley. Domingo que vem, nós vamos ter a Santa Ceia. E juntamente com a Santa Ceia, o que a gente tem? O que a gente tem? Aquele precioso almoço. Ronai deu até uma esticada. Neto, nosso comandante, semana de muito serviço. Organiza aí no grupo, cardápio simples. E a gente vai ter um tempo de comunhão. Eu queria desafiar você a estar presente. Eu quero te encorajar a ser esse seguidor de Jesus, dentro do possível, a vir com alegria, para juntos a gente adorar, celebrar e servir. Cadê as mulheres da igreja? Dá só um sinal assim, você não vai ficar de pé. As mulheres, um monte aí. Vamos retornar ao nosso trabalho feminino? Está na hora, não está? Nada muito volumoso, nada muito, mas precisamos de uma agenda. E eu queria encorajar todas as mulheres se organizarem. Heloísa pode nos ajudar, irmã Marleide, estou dando exemplo aqui, mas Tamires, todo mundo pode. Daliana, Paula, Graziele, Giovana, Malauri, Adriana, enfim, alguns exemplos aqui. Mas eu queria que vocês se organizassem em um ministério. Vamos começar um trabalho embrionário. Um encontro de vocês, um café, um shopping, dê ideias. Eu preciso encorajar você a ser igreja. Senão a gente vai viver aí 1 ano, 2, sem que a igreja possa avançar. De repente, uma agenda por mês. Fazer a coisa mais leve. Um encontro, um bate-papo, enfim, vocês são criativas, eu sei que vão se organizar. Nós vamos voltar com a escola bíblica. Essa semana vai ser uma semana de reuniões, trabalhos. Vou consultar você que é a igreja, que anda conosco. Temos algumas opções. Ou vamos fazer antes do culto, isso é muito cedo, ou à tardezinha, não sei. Orem por nós. Dá-nos sugestões, se aproxime, indique o que é que você acha melhor. Mas nós precisamos voltar a ter as classes dos jovens, temos muitos aqui, adolescentes, precisamos, os homens, como igreja devagar, nós vamos começando. Trabalho feminino já quero encorajar, e aí eu vou sugerir aí que vocês façam, não precisa ter liderança, acho que todo mundo aqui é maduro, depois no meio surge, de forma natural, a gente pode trazer uma mulher para poder falar, tem tantas coisas aí que a gente pode contribuir nessa realidade, nesse contexto de luta, angústia, sofrimento, readequação, readaptação, pandemia, família, filhos, tanta coisa, coração, relacionamento. Fique o meu pedido às mulheres. E já estou anunciando que a gente vai retornar à escola bíblica dominical. Amém? E em terceiro lugar, o último aviso, eu vou fazer um bannerzinho, um flyerzinho, vai estar no Instagram. Você que ainda não foi recebido como membro, vamos começar aí o trabalho para te receber como membro, para te oficializar, para a gente poder organizar. Queridos, o ano está começando, tem grandes coisas para acontecer. Tenho certeza que Deus vai nos sustentar, vai derramar a sua graça sobre nós. Quero agradecer a presença daqueles que nos visitam. Estou vendo ali Marcelo e Andréia, Daniele, depois de tanto tempo, não são visitantes, são membros da igreja, tempo depois de pandemia, família linda, bom recebê-los aqui, quem mais? O Wagner e a Ariana lá, que bom te ver aqui, Wagner, Ariana, quero recebê-los como membro da igreja, então vamos caminhar para isso. Você que está em casa nos acompanhando, nos assistindo, nós estamos à disposição de vocês. Que Deus abençoe. Pastor Arley, se tiver mais algum outro aviso que eu tenha esquecido, quinta-feira, através do Instagram da igreja. Amém.
Quero também aqui externar a alegria de poder revê-los. Depois de 15 dias de folga, férias, descanso precioso. Quero dizer que é muito bom ver cada um de vocês. Que Deus possa abençoá-los. Eu quero orar com você e enquanto você se coloca em pé, o versículo 24 do texto que foi lido para nós hoje diz que Jesus, a fama dele se espalhava e todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, como endemoniados, epiléticos e paralíticos, eram trazidos a ele e eram curados. Há 31 anos atrás eu já falei para você, eu era um epilético. Eu fui curado por Deus. E a partir daquele dia eu recebi um chamado de Deus para a minha vida. E é muito bom poder saber que quando nós colocamos as coisas que Deus nos dá, Ele nos dá à disposição dEle, Ele nos usa. Então eu quero chamar você a essa semana, a pensar sobre isso, a refletir sobre isso e colocar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos à disposição dEle. Ele coloca na sua mão para que você possa usar. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai, muito obrigado mais uma vez por esses momentos que o Senhor nos deu nesta manhã, em comunidade, junto com os nossos irmãos, e que o Senhor continue conosco, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre cada um de nós, e Pai, que nós possamos perceber a Tua ação, o Teu movimento em nós, que nós possamos colocar nas Tuas mãos aquilo que o Senhor tem nos dado, para que as nossas vidas sejam usadas no Teu reino. Nós Te adoramos e Te agradecemos por tudo, Pai. Agora, igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo e com toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e uma ótima, excelente semana.